isso, igreja. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Que és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fechada é você.
e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Som. Glórias a Deus. Esse louvor que cantou por último, é tudo sobre você. Ele mexe muito comigo, sabe? Eu sinto muita presença de Deus quando eu escuto esse louvor, porque Deus conhece as nossas limitações e Ele sempre está conosco como proteção e como provisão. Quem escreveu esse livro, esse louvor, foi o Bruno, né, do Grupo Morada. E eu acredito que ele estava assim, muito inspirado por Deus, porque ele usa como metáfora vários trechos da Bíblia, né, falando sobre o povo de Israel, sobre Moisés. Em Êxodo 19, 20, eu parei até para dar uma lida, sabe, para compreender melhor esse louvor. Porque Deus, Ele sempre está conosco, seja nos momentos de bênçãos e nos momentos de dificuldades também, né? E quando nós reconhecemos a proteção de Deus e a provisão dEle, a gente passa pelos momentos difíceis, mas sabendo que Ele sempre está conosco, sempre está em nosso meio, Ele está no controle de tudo. Amém? Eu vou chamar as crianças, né? Vou convidar agora as crianças para nós fazermos a oração por ela. Cadê as crianças? Tem algumas, né, que estão trocando de roupa ainda, né? Que estavam ministrando. E nesse momento eu vou chamar a pastora Neuza para fazer a oração pelas crianças. E gostaria que ela aproveitasse e orasse também pela nenenzinha da Érica, né, que se encontra internada, para que Deus venha também e trabalhe com cura na vida daquela criança. Amém, igreja? Paz do Senhor Jesus. Vamos orar por todas as crianças, as que estão aqui, as que estão em casa, né? A maioria das nossas adolescentes estão em casa estudando, porque estão em prova amanhã. Vamos orar por elas também, para que o Senhor venha, né, abençoar poderosamente. Pedir ao Senhor pela netinha a garotinha que a Érica toma conta, né? A Aurora, que está ali, está internada, mas para que o Senhor venha abrir uma porta de um hospital para ela, porque ela está no Mário Monteiro, precisando de ir para um hospital. E eu sei que o nosso Deus é Deus que faz coisas grandes. Grandes coisas Ele tem feito neste lugar, através da nossa fé. Então eu creio que ainda hoje o Senhor vai dar uma solução para a Aurora. Amém, igreja? Vamos unir as nossas fé, vamos clamar, vamos entregar mesmo as nossas crianças. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Paizinho amado e querido, eis aqui, Senhor, teus cordeirinhos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente a cada um deles. Pai, aqueles que não estão aqui, que não puderam vir, Pai, visita nesta hora, opera maravilha, Senhor. Cobre, ó Pai, a cada um deles com teu sangue. Abençoa ali na classinha, Pai. Usa as professoras, meu Senhor. Pai, neste momento eu quero te clamar pela vida da Aurora, Senhor. Visita essa criança, Pai. Entra com teu agir. Nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos, ó Pai. De repente ela nem vai precisar de um hospital. Ali mesmo o Senhor vai curar e trazê-la de volta para casa. Porque nós cremos, ó Deus. Nós cremos que o Senhor age, ó Deus. Haja poderosamente, ó Deus, na vida da Aurora, Senhor. Abençoa esta criança, meu Senhor. Repreende, ó Pai, todo espírito de enfermidade, meu Senhor. Vai limpando, ó Pai, o pulmãozinho, ó Pai, da Aurora, Pai. Cura, Pai, cura para a honra e a glória do teu nome. Seja com a tua filha, Pai. Abençoa, nós entregamos tudo e todas nas tuas mãos. E eu te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de chamar o presbítero Jorge para fazer a nossa palavra de oferta e antes também falar sobre o nosso evangelismo, que vai ser agora sábado. Ele vai explicar aqui tudo direitinho para... Amém, igreja. Hoje de manhã, o culto falou sobre uma missão importante da igreja, que é de ser uma igreja em movimento. E calhou de ser exatamente numa época em que a nossa igreja, que está colocando em funcionamento o Departamento de Evangelismo, o IDD Evangeliza, e a primeira ação de 2025 vai ser realizada sábado que vem, dia 19, e vai ser uma campanha de evangelização na praia de Cambuinhas, às 10 horas, assim que terminar a consagração. Então, os responsáveis por esse departamento, o pastor Luciano e o nosso irmão Léo, eles não estão aqui hoje, ele pediu para que a gente passasse essa mensagem. Então, antes de passar a mensagem, tem um vídeo que foi gravado, e o Anderson vai colocar um vídeo para todo mundo assistir, que é uma convocação para esse evento. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me e para ti eu vou. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz de Jesus. Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Essa orientação maravilhosa que um dia nos alcançou, não é verdade? E desta forma, gostaria de convidar você, que gostaria de testemunhar tudo o que Jesus tem feito em sua vida, a participar do nosso primeiro evangelismo de 2025. Será um tempo e um dia maravilhoso, onde estaremos entregando um presente para essas pessoas muito especial e revelando a essas pessoas o verdadeiro motivo da morte e ressurreição de Jesus, que foi por amor a mim e a você. Será sábado, a partir das 10 da manhã, saindo aqui da igreja. E eu tenho certeza que nesse dia e nos dias posteriores, muitos testemunhos serão compartilhados com todos nós. Aguardo você, aguardo a sua família, para juntos levarmos o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Te espero lá. Deus abençoe. Forte abraço. Amém. Sabemos que isso será bênção. E para que tudo corra conforme os propósitos do Senhor, eles pediram que a gente desse um aviso para quem estivesse interessado em participar. Aquelas pessoas que participaram da campanha do Natal podem vir com aquela camisa com o coração vermelho na frente. Quem não tem aquela camisa pode vir com qualquer uma das camisas da igreja, para que as pessoas reconheçam que é dessa igreja aqui aquela campanha de evangelismo. E o outro aviso que é mais importante ainda do que isso. A pastora Cristiane lembrou muito bem que uma campanha dessa de evangelismo,
ela provoca uma reação muito forte no mundo espiritual das forças inimigas. Então, a gente precisa estar preparado para uma campanha dessa. Então, ela disse que não só aqueles que vão participar, mas todos aqueles que vão ser intercessores ou simpatizantes dessa campanha de evangelismo, que seja feito um jejum, começando às 20 horas da sexta-feira, dia 18, e o jejum será entregue no sábado de manhã, às 10, antes que seja a saída aqui para o evangelismo. Então, a gente espera que muitas almas sejam tocadas para se renderem ao Senhor, e isso partindo de uma ação da nossa igreja. Esperamos contar com todos vocês que possam estar disponíveis aqui. Antes de falar sobre a palavra de oferta dessa noite, eu gostaria de perguntar, temos alguém que visita a Igreja de Deus pela primeira vez hoje? Não, todos já conhecem a casa, né? Glória a Deus. Então, para a nossa palavra de oferta de hoje, eu separei um versículo de nossa leitura da Bíblia em 365 dias, do dia de hoje, que é uma leitura do livro de Isaías. Então, eu separei, na verdade, são 4 versículos, que estão em Isaías 55, do 8 até o 11. E a passagem diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glória a Deus. Essa passagem é importante porque ela é um lembrete da fidelidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Assim como a chuva, ela não desce em vão, também nada que vem de Deus é sem propósito. Inclusive, a semente que nós temos em mãos hoje. Deus, ele é o responsável por dar semente àquele que semeia e pão àquele que come. Ou seja, o que isso significa? Ele provê tanto a fonte quanto o sustento. Quando nós ofertamos, nós não estamos apenas entregando um valor. Estamos, na verdade, liberando uma semente que, conforme a promessa de Deus, assim como a palavra dele, não voltará vazia. Assim como a palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada, as nossas sementes são plantadas com fé e com gratidão, e elas também vão produzir frutos para nós mesmos e para outras pessoas. No reino, nada é desperdiçado. Cada oferta que sobe aqui para o Senhor, como um sacrifício de louvor, ela desce em forma de bênção, em forma de provisão, em forma de transformação de vidas.
Então, hoje, quando a gente fizer as nossas ofertas, a gente precisa ter essa certeza. Deus é fiel para fazer prosperar tudo aquilo que nós entregamos nas mãos dele. Quem trouxe seus envelopes pode ficar de pé para a gente fazer a oração. Quem não trouxe o envelope, é como a gente sempre fala aqui, não se sinta constrangido, mas pode ficar de pé também para entregar o que Deus tem de mais precioso, o nosso coração. Senhor meu Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, para entregar essa oferta, sabendo que tudo que estamos entregando a Ti, Senhor, na verdade já é Teu. Estamos aqui apenas tomando conta do que já é Teu e sabemos que será bem usado para a transformação de vidas, para a complementação de projetos que façam com que pessoas sejam alcançadas e possam se voltar a Ti, Senhor. Receba nossas orações, cuide de nossas igrejas, de nossos projetos, de nossos ministérios, para que continuemos fazendo a obra do reino. Porque sabemos que o Senhor é fiel à Tua palavra, o Senhor é fiel às Tuas promessas, e tudo aquilo que o Senhor tem planejado para essa igreja de Deus em Camboinhas, para os projetos dessa igreja de Deus em Camboinhas, serão realizados, vidas serão transformadas, e nós também seremos abençoados por estarmos fazendo essa obra, estarmos sendo parte da obra do Teu reino. Receba, Senhor, essa oferta e todo o nosso agradecimento por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas e em todas aquelas que serão alcançadas pelas obras feitas na Igreja de Deus em Camboinhas. É dessa forma que eu oro e que eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem trazer suas ofertas. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Som. Aleluias. Em Efésios 3:20 diz: ora, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é o nosso Deus da provisão, né? E chegou agora o momento, né, de nós ouvirmos a palavra. Queria convidar o pastor Alexandre para trazer a palavra e chamar o pastor Adilson para orar por esse momento. Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Agora tem crente aqui querendo ver a palavra. Quem veio com expectativa de ouvir Deus falar aqui novamente? Na semana passada Deus falou poderosamente aqui conosco. E hoje não vai ser diferente. Porque o que pode mudar a palavra de Deus em nós é nós mesmos não estarmos preparados e afetos a essa palavra. Se nós sairmos de casa hoje para ouvir Deus falar, com certeza Ele vai continuar falando conosco. Amém? Vamos erguer nossas mãos aqui para o comissionado dessa noite, que certamente Deus já colocou uma palavra no coração deles para nos impactar e nos orientar, de maneira que nós possamos continuar firmes nas promessas do Senhor. Amém? Poderoso eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, gratos a Ti por termos chegado nessa casa, Senhor, livre e espontaneamente, para podermos aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Pai, continue falando conosco, nós temos uma grande expectativa que certamente o Senhor já colocou algo no coração do Teu Filho, a quem o Senhor comissionou para essa noite, trazer a palavra poderosa de Deus às nossas vidas. Usa Teu servo de maneira poderosa, como tem usado em outras oportunidades, e que não seja diferente hoje, que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, e esse é o momento em que nós entregamos a vida do nosso querido pastor Alexandre em Tuas mãos, para o Senhor usá-lo de maneira intrépida, para que fale a nós com autoridade vinda dos céus, palavras que venham transformar nossas vidas. Dessa forma eu oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, a santa e gloriosa paz. É muito bom estar aqui nessa noite, juntamente com a igreja, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Eu queria aproveitar e pedir, né, que você que chegou, a gente teve o início do culto hoje, né, a Carla fez a abertura, mas você que veio chegando depois, eu queria que você cumprimentasse seu irmão do lado, desse uma boa noite, sabe? Boa noite, meu irmão. Que bom ver você. Que bom, sabe, aquela empatia. Que legal. Né, Nina? Que bom te ver. Né? Luan. E aí, Luan, beleza? Graças a Deus, tudo na paz. Isso aí. Cumprimente seu irmão. Você está em casa. Fique à vontade. Né? A casa é sua. Não vamos cantar o louvor, essa casa é sua. Mas a casa é sua. Né? Fique à vontade. E Deus está aqui. Eu confesso que quando eu recebi o convite para pregar hoje, eu fiquei ao mesmo tempo preocupado e ao mesmo tempo tranquilo. Né, pastora? Ao mesmo tempo preocupado, porque depois de tudo que aconteceu aqui no último final de semana, olha, depois do pastor Bruno aqui, Campos, meu Deus, eu falei, poxa, eu devo pregar lá para daqui uns 2 meses, né, que é o pessoal não vai esquecer, mas, né, o nível foi muito alto. E, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz que eu falei, Senhor, se eu for parar para pensar que a palavra é o Senhor que dá, então eu estou feliz, tranquilo, porque eu sei que é o Senhor que faz. Né? Mas eu vou falar para você, deu uma tremidinha aí na perna, porque eu falei, meu Deus do céu, e agora? Depois do pastor Bruno Campos, depois de 3 ministrações acima da média, vamos dizer assim, ministrações que falaram ao nosso coração. Quem estava aqui na conferência? Meu Deus, a maioria, que bom, que bênção, que bênção. Eu sei que Deus falou na sua vida, não falou? Deus falou, Deus respondeu muito ao meu coração, acredito que também ter respondido ao seu. Eu consegui vir os 3 dias, né,
os 3 cultos, né? Foi bênção, foram dias maravilhosos e estamos aqui hoje pós-conferência, né? E o pastor Bruno Campos, eu lembro que no domingo, quando terminou a conferência, né, ele falou que a conferência estava começando. Quem lembra disso? Ele falou, agora a conferência vai começar, né? Então você lembra disso. E aí, eu creio que durante essa semana que passou, Deus falou ao seu coração. Eu creio que você, pelo menos, ficou mais ligado no Espírito, né? Você ficou mais ali atento às coisas do Espírito. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo movimentou ali os seus pensamentos. Nosso pensamento é de Cristo, né? Que o Espírito Santo movimentou seus pensamentos. Que o Espírito Santo movimentou as suas emoções. Que o Espírito Santo te conduziu a uma mudança, né? Nós aprendemos na conferência sobre mudança, posicionamento, né? Nós aprendemos sobre o nosso chamado, sobre o que estamos fazendo aqui, o que o Espírito Santo quer de nós, né? E eu creio que essa semana, que foi a primeira semana após a conferência, na minha e na sua vida foi semana de bênção. Mas também eu sei que tem pessoas que passaram por muitas lutas. Eu também sei disso. Ah, irmão, então quer dizer que a conferência não valeu de nada? Sim, valeu. Nós sabemos que Deus é o Deus, é o mesmo Deus. Independente do que estamos passando, Ele é o mesmo Deus. Eu sei que hoje, na data de hoje, tem pessoas que estão aqui cantando o hino da vitória. Tem pessoas que estão aqui adorando a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. E é maravilhoso. Eu também sei que nessa noite tem pessoas que estão passando ainda pela luta, ainda estão no meio daquela tempestade, ainda no meio daquela luta, né? E nós aprendemos na palavra que na tempestade Jesus está no barco. Então, independente se tem tempestade ou não, Ele está no barco. Então, para você que saiu da tempestade, que hoje está aqui com mar calmo, vento calmo, só na maresia, legal, muito bom. Deus é o mesmo. Para você que está no meio da tempestade, naquele furacão, sabe? Você até olha para o irmão do lado e não entende porque ele está alegre, porque para você está muito difícil. Eu também entendo isso. Mas também tenho que dizer, temos que ser responsáveis em dizer isso no púlpito, que tem pessoas que vão entrar em lutas. Tem pessoas que vão passar por dificuldades, que vão passar pela tempestade. E eu estou dizendo isso não é para te desanimar, não. Eu estou falando isso não é para você parar e sair correndo, para você se desesperar, para você achar que a sua caminhada não está sendo vã, que a sua caminhada não está valendo a pena. Não. São as nossas estações. Nós que servimos a Deus, que somos servos de Deus, passamos por estações também, como tem o verão, outono, inverno, primavera. Nós também passamos por situações, por estações que são momentâneas. Como diz a palavra, leve e momentânea é a minha tribulação. Então você tem que ter isso no seu coração, que independente do status que você está vivendo nessa noite, nesta hora, é leve, é momentâneo. E Deus está no barco com você. Deus está cuidando de tudo. Como diz o hino do Samuel Messias, Ele ainda não perdeu o controle da situação. De repente você chegou aqui hoje achando que a conferência você chegou ao ápice, quase no céu, mas que durante a semana você quase foi a pique, que o seu barco quase afundou. Mas eu te garanto e te digo pela palavra do Senhor que Ele, Deus, ainda não perdeu o controle da situação. Ele está no comando de tudo. Ele comanda tudo. Ele sabe de tudo. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então isso nos motiva a continuar. Isso nos motiva a estar alegres. Isso nos motiva a seguir em frente. Porque não é sobre nós, é sobre Ele.
Não é sobre o que pensamos, sobre o que agimos, sobre o que falamos, sobre o que estudamos, sobre o que vivemos. É sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre Jesus, é sobre a cruz que foi morto por nós. Jesus foi morto por mim e por você. E por que você está falando isso? Porque eu tenho que te lembrar isso. Porque muitas das vezes nós esquecemos de quem somos em Deus. Nós muitas das vezes nos esquecemos do poder de Deus sobre nossa vida. Mesmo você ainda não vendo o coxo andar, não vendo o cego ver, não vendo o surdo ouvir, Deus tem feito milagre na sua vida. Você é um milagre. Você é um milagre. Você está aqui falando, respirando. Você está aqui mesmo com conta, com problema. Você está aqui adorando a Ele. Você jogou tudo para fora, deixou tudo lá fora e falou assim: eu quero servir e adorar a Deus. Essa declaração você disse no seu subconsciente como? Estando aqui nessa noite, sentado aí no banco, adorando a Deus em espírito e em verdade. E mais uma vez lembrando, Ele quer os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria aproveitar, antes de iniciar a palavra, eu queria chamar, já está aqui, né? O Ministério de Louvor. E eu queria pedir que você, em nome de Jesus, desse uma salva de palmas para esse Ministério de Louvor. Eles estão abençoados ou não estão? Estão muito abençoados. Hoje o louvor está com os jovens, né? E eu também sou jovem. Estamos juntos. Eu só não vim todos de preto, porque queria dar uma diferenciada. Mas eles estão aí numa paleta bonita, né? Todo mundo ali, que bênção. E eu falei com a Nina ontem, foi ontem, né, Nina? A gente estava conversando ontem à noite, eu falei com ela sobre esse louvor, que tem a ver com a nossa pregação de hoje. A nossa palavra de hoje se eu for dar um tema, é a vontade de Deus em nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria pedir os jovens, a equipe de louvor, que louvasse ao Senhor com esse hino. E eu queria pedir, desculpa te incomodar, né? Você pode se colocar de pé, com todo respeito e carinho. Queria que você adorasse a Deus. Estamos na casa do Pai, né? A gente, por enquanto, né, pastora? Por enquanto. Estamos fazendo isso uma vez por semana, né? Mas o culto de quarta-feira vai voltar, né? Ih, não vai voltar. Ah! Não parece que eu não falei nada? Vamos mais uma vez, né? Porque por ensaio ficou bom. O culto de quarta-feira vai voltar. Aí, meu Deus. Até eu vou vir quarta-feira também. Então, assim, é isso, irmãos. É o dia que nós separamos para o Senhor. Então, adore a Ele, louve a Ele, fique à vontade. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
despedir dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E abriu mão disso agora, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma cabra, um pouco de vinho. Ele me deu são pra minha mão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar e medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Bênção pura. Glória a Deus. Muito bom. Esse louvor é muito bonito, né? Como a Carla falou, esse grupo Morada, eles fizeram louvores muito inspirados na palavra, né? E eu lembro que eu não escutava o Morada, né? Não estava na minha playlist. E um dia eu estava na casa da minha sobrinha, não, foi na casa da sua mãe, né? E a minha sobrinha estava lá, a Bia, né? O esposo dela. E a gente estava conversando sobre igreja, sobre várias coisas. Eles são jovens e eles estudando ali no seminário. A gente falando sobre a Bíblia. E aí eu fui falar de um louvor. Um louvor. Eu falei de música secular, não. Eu falei com eles assim, poxa, esse louvor fala muito comigo, é um louvor maravilhoso. E aí eles falaram assim pra mim, a Bia falou, tio, esse louvor parece ser bonito, mas a gente não escuta, não. Eu falei, por quê? Ela, porque a gente só escuta louvor que exalta o nome do Senhor. Eu falei, mesmo, só louvor que fala do nome do Senhor. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Não que o louvor que eu estava falando com eles, era um louvor errado. Mas ela falou, o louvor tem que ser sobre Deus. Tem que ser para Deus. Tem que ser para Ele. Tem que estar totalmente descrito na palavra. E aí eu comecei a ficar, mexido com aquilo. E eu falei, peraí. Eu comecei a pesquisar o Morada, outros grupos que eles me passaram. E realmente, a gente ouve o louvor, é como se você estivesse lendo a Bíblia. Na passagem que eles tiram esse louvor, né? Esses louvores. E isso é sem acusação, tá, irmãos? Então, vocês não estão proibidos de ouvir louvores, não. Eles me passaram isso e isso me fez refletir sobre os louvores, sobre aquilo que eu estava me inspirando e adorando ao Senhor, né? Que tem que ser somente para Ele, louvores dele. Para não ficar em minhas palavras, eu queria pedir que abrisse suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. É só um versículo bem pequenininho. Vamos falar a palavra de Deus até... Vamos ficar de pé, por favor. Perguntar se todo mundo achou, porque está no telão, né? Antigamente a gente fazia isso, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, né? Mas agora está no telão aí, o telão quebrou a gente. Vamos ler. Para que no tempo que resta a vocês não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu queria que você lesse a parte C do mais sim, né? Vamos ler todos em conjunto ali, na mesma versão. Eu sei que você está com a Bíblia aberta e continua com ela, mas vamos ler... Não, melhor, vamos ler tudo, para essa palavra ficar gravada na nossa mente. Pelo menos eu sou assim, eu ouço a palavra, eu fico a semana toda meditando, eu fico ali, sabe, extraindo o texto do contexto, do texto da palavra. Eu fiz isso a semana da pregação do pastor Bruno. Vamos lá, todo mundo, né? 1, 2, 3. Para... Vamos ler mais 2 vezes para ficar gravado? Vamos lá? Mais uma vez. Espera aí, calma. Eu sou músico, né? 1, 2, 3. Para. E agora pela terceira e última vez. 1, 2, 3.
Aplauda a palavra de Deus, por favor. Senta glorificando a Deus. Glorifica também. Dá uma salva de palmas glorificando, né? Amém. Eu confesso que eu demorei um tempo a aderir às palmas, né? Mas eu já bato palmas há um tempo. Porque eu lembro da igreja que eu congregava, lá atrás, criança, que começou, né, a história das palmas na Assembleia de Deus. E aí um pastor da igreja, uma vez eu perguntei ele, por que o senhor não deixa que a nossa igreja bata palma? A igreja que eu era mais novo. E ele falou, eu não tenho um problema com a palma. O problema é que as pessoas batem palma e aí a glória se espalha. Eu falei, como assim? A glória tem que ser para Deus. Então, se bater palma dando glória a Deus, aí a gente sabe para o endereço que essa palma vai. Então, aí eu falei, eu aprendi que eu tenho que bater palmas dando glória a Deus, porque para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Então, eu estava essa semana orando a Deus, falando com o Senhor, pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma palavra para falar nessa noite. E Deus, Ele me levou diretamente à passagem do hino que foi cantado aqui, que foi o chamado de Eliseu, né? O hino que eles cantaram quando Eliseu foi se despedir de seus pais, né? Deus antes havia falado com Elias que ele precisava de 3 pessoas, 2 reis e um profeta, um jovem, um moço. E a gente vê na palavra do Senhor que Elias, quando ele chegou para Eliseu, ele pediu para Eliseu o seguir. Tem umas coisas na Bíblia que são assim, para nós humanos, bem confrontantes, né? Chega um homem de Deus para você e fala, vem, segue-me. Vem, segue-me. Deus mandou você me seguir. E você não vê Eliseu discutindo. Ele volta lá, pega as 12 parreiras de boi que ele tinha, mata tudo, cozinha, chama todo mundo, se despede dos pais e vai. Jesus, certa feita, ele chegou para aqueles homens e falou assim, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E ninguém questionou. Todo mundo entrou no barco e foi para o outro lado da margem. Mas não teve ninguém que falou assim, mas vou fazer o que lá? Ninguém falou nada. Jesus falou, entre no barco e vamos para o outro lado. Se não me engano, está em Lucas 22. E aí acontecem coisas com a gente que nós somos muito teimosos. Eu sou também. Falando da gente, eu também me incluo. Que o Senhor fala conosco e a gente não faz. Quem se identifica com isso? Só eu? Vamos ser corajosos. Vocês entraram num compromisso comigo aqui. Vocês cantaram o louvor aqui do Morada, dizendo que vocês vão largar tudo, vão se despedir dos pais. Que vocês cantaram. Vocês vão se despedir, vocês vão viver o que Deus está querendo para vocês. Vocês agora leram 3 vezes que vocês vão viver a vontade de Deus. Olha que compromisso, hein? Compromisso firmado aqui na palavra, hein? Vamos deixar as coisas humanas e vamos viver a vontade de Deus. E aí, quando a gente percebe isso, a gente lembra, nós lembramos que somos muito teimosos. A gente quer ter a prova, a contraprova, mais prova, e a gente mesmo assim ainda acha que não foi Deus que falou. A gente fica na dúvida. De repente alguém chegou e falou assim, eu vou chegar lá no congresso do Espírito Santo, lá, cheios do Espírito Santo, e vou querer saber se Deus realmente tem esse compromisso comigo. Alguém deve ter feito isso. Eu não estou acusando você, não. Eu só estou comentando porque isso acontece. De repente você chegou hoje aqui nessa noite para cultuar a Deus, para adorar a Deus, na dúvida de o porquê você está aqui. O que você está fazendo aqui? De repente você está na dúvida. O que Deus quer comigo? O que Deus... Por que eu tenho que servir a Deus? Por que eu tenho que estar aqui nos domingos? Por que eu tenho que ser essa pessoa chamada de crente?
cristão, como queira, por que que eu sou ou tenho que ser essa pessoa diferente? Porque mudaram alguns hábitos, mudaram circunstâncias e coisas da minha vida. De repente, ao aceitar Jesus, ao você se entregar a Ele, mudou até as amizades, mudou a convivência com alguns parentes, familiares. De repente você ainda não é aceito no seu hall familiar, no seu hall de amigos, no seu hall da turma da faculdade. De repente você não é mais chamado para aquela festa de final de ano, né, daquela turma que você se formou, ou daquele curso, porque as pessoas ficam um pouco indiferentes com você. De repente você no seu trabalho está sendo ridicularizado por você ser um cristão. De repente no seu bairro, na sua casa, na sua vizinhança. De repente você mesmo, no seu interior, na sua mente, dentro do seu coração, você ainda se pergunta: por que que eu sirvo a Deus? Por que que eu vou para a igreja? Por que que eu tenho que estar adorando a Ele? Se muitas das vezes eu não consigo ouvir a sua voz, eu não consigo tocar, eu não consigo ver. A gente se questiona, e não é pecado você se questionar. Não é pecado você procurar, porque a própria Bíblia diz: fazei prova de mim e sabei que eu sou Deus. Então, se Ele nos dá essa condição de fazermos prova dEle, nós podemos questionar a Ele algumas coisas. Nós não podemos não obedecer. São duas coisas diferentes. E quando nós questionamos a Deus sobre o nosso chamado, sobre nossa vida, sobre tudo o que estamos fazendo, sobre o que estamos vivendo, para muitas pessoas, é nessa hora que Satanás, ele entra, ou ele abre brecha, ou ele acha brecha para poder manipular a nossa mente, manipular a nossa existência, manipular o nosso chamado. Porque quando o meu eu se sobressai ao eu de Deus, que é a palavra, eu totalmente estou equivocado. Quando eu me questiono, e quando o meu questionamento está acima da palavra de Deus, que nós lemos aqui, que é a vontade de Deus, eu estou equivocado na minha caminhada. Eu já me desviei do trilho e não percebi. E por que isso? Por que eu estou falando isso? Eu até escrevi aqui, eu vou tentar, vocês até me perdoem, ler esboço. Eu tenho uma dificuldade com esboço. Eu faço esboço, mas o esboço fica sempre na minha mente. Mas eu vou procurar ler o esboço que eu escrevi. Esse é o propósito da sua vida. Sabe para que você está aqui nessa terra? Você sabe para quê? Sabe para quê? Pergunta para o seu irmão do lado. Você sabe para que você está aqui nessa terra? Pergunta. Eu só vou falar quando todos perguntarem, porque nem todo mundo perguntou. Pergunta aí, para que você está aqui nessa terra? A resposta é simples: para fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta. Para fazer a vontade de Deus. Nós temos que entender que a vontade de Deus está relacionada na nossa vida a dois aspectos: a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. A vontade absoluta é aquilo que Deus determina, e o que Ele determina não muda. Um exemplo: céu, inferno, que Ele vai julgar todos os homens. Todo mundo vai ter que dar conta a Ele naquele grande dia. Isso não muda. Isso é imutável. Essa é a vontade absoluta de Deus. Que Ele nos criou para adorarmos a Ele. Que Ele nos criou
para obedecermos a Ele. Isso não muda. Por mais que você queira ou você não queira, isso não muda. Que Ele te criou para um propósito. Essa é a vontade absoluta de Deus. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente já sabe disso. Então, quando eu sei o que é a vontade absoluta de Deus, essa vontade absoluta de Deus é inegociável. Que Israel vai ter que reconhecer Jesus como Salvador. Que é isso, irmão? É uma vontade absoluta de Deus. Isso está na palavra. Isso não vai mudar. Por mais que levante homens, levante ministros, que entra Trump, saia o Trump, o Netanyahu, não importa. Israel vai ter que reconhecer que Jesus é o Messias. Isso é uma vontade absoluta de Deus. Vontade permissiva. Deus está no controle, sempre. Ele continua no controle. Mas Ele permite que você escreva também a sua história. Ele está no controle, mas Ele permite. Um exemplo, vou começar do mais básico. Se você veio de preto ou de branco, vontade permissiva. Se você tem barba ou não tem barba, uma vontade permissiva. Você acha que Deus vai determinar isso para você? Se você vai comprar um carro da Volkswagen, da Fiat, um carro nacional importado, se você vai morar em casa ou apartamento, se você quer ter uma vida muito capitalista, se você quer ter uma vida muito socialista, isso é uma vontade permissiva, isso é você quem decide. Isso é você, são seus gostos. Lembrando, Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle, mas Ele permite, com esse livre-arbítrio, que nós tenhamos essa vontade permissiva. E muitas pessoas confundem a vontade permissiva com a absoluta. Ai, Senhor, será que eu uso barba ou não? Bigode ou não? Cabelo curto ou cabelo longo? Ah, Senhor, eu moro em Piratininga ou Camboinhas? Ah, Senhor, eu venho de chinelo ou de tênis? Menos. Para mim, e eu não sou absoluto no que eu estou falando, a vontade de Deus, ela tem 3 níveis. E eu queria que vamos destrinchar esses níveis. O primeiro nível é o nível geral. É o nível que Deus deseja para qualquer ser humano. Esse nível geral, ele é para todos, para qualquer ser humano. Você pode, por favor, Anderson, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E esse é o nível geral. Que deseja, quem? Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o nível geral. Para todos. Não é para mim, para você somente. É para todos. Será que todos vão alcançar esse nível? Eu não sei. Mas é o que Deus deseja para todos. Nível restrito. Tem um segundo nível. Um nível restrito. Esse nível restrito, ele é para a igreja. Esse já é selecionado. É um nível para a igreja, para o povo de Deus. Coisas que Deus só pede para a igreja e para seu povo. Então, lembre disso. Por favor, Efésios 5, versículos 17 e 18. Esse é um nível restrito. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com espírito. Essa é a vontade restrita de Deus para esse povo aqui.
quero que você entenda, a gente vai pelo menos procurar aprender hoje a separar essa questão dos níveis e vontades. O nível geral é para todos, para quem está na igreja, quem está fora da igreja, para todos, o macumbeiro, para o espírita, para o mesa branca, para qualquer um, que conheçam a verdade e que sejam salvos. Mas você conheceu a verdade, você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você está aqui nessa noite. E que nível eu tenho que estar em Deus? Restrito. As coisas de Deus não negociam com as coisas do mundo. Deus é santo. Nós temos que viver em santidade. Quando nós nos colocamos e nós declaramos que queremos viver o sobrenatural de Deus e queremos viver aquilo que Deus tem para nós estamos, de uma certa forma, assinando um contrato com Deus. Nós estamos dizendo assim, ó, eu quero. Eu quero. E como é que você pode voltar atrás de uma coisa que você prometeu a Deus? Em Jó capítulo 22 diz que nós temos que pagar os nossos votos. Tudo aquilo que prometemos a Ele, temos que pagar. Porque Deus, Ele é sentença. Ele é nosso Pai. Ele é nosso amigo. Ele é tudo para nós. Mas Ele é um Deus de sentença. É um Deus de futuro. Então a gente não pode brincar com Deus. A gente fez um alistamento. E a gente se comprometeu a estar com Ele aqui. Na semana passada, nós estávamos declarando coisas aqui sobre Deus. Que iríamos fazer, que iríamos nos disponibilizar, que iríamos estar dispostos a fazer. E a única forma da gente mostrar para Deus isso é muito simples, é fazendo. Como é que eu mostro para Deus que eu estou disponível? Estando disponível. Como é que eu mostro para Deus que eu quero servir a Ele e que eu estou na posição, ou pelo menos me colocando na posição para que Ele me usa? Ficando na posição. Esses dias eu falei com uma pessoa que falou, poxa, mas a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus. Eu falei, mas você tem orado sobre isso? Não. Mas você quer que Deus fale, mas você também não se coloca na posição. Você quer que Deus te fale a vontade dEle, mas você também não entra, não mergulha, não fala. Então assim, essa via de mão dupla entre eu e Deus, Deus já sabe o que Ele tem para mim. Ele já me gerou assim. Agora, muitas das vezes eu não sei. Eu fico em dúvida. Eu vou ficar sentado aqui esquentando banco? Não, Deus não trouxe você para esquentar banco. Será que eu vou ficar sentado aqui para ser um número, uma estatística? Porque hoje no Brasil, o Evangelho, em muitos casos, ele está virando uma estatística. O número de cristãos está aumentando. O número de cristãos no Brasil está aumentando muito. Mas o Evangelho não está inflamando, não está mudando coisas no país. O Evangelho cresce, mas esse sal não está salgando. Esse sal, que a palavra diz que nós somos sal, somos luz do mundo, a gente não está sendo sal. Será que nas nossas relações a gente está sendo sal de verdade? Será que a gente não está tão preocupado somente com o status social e não estamos ali jogando aquele sal para salgar mesmo, para chegar e falar de Deus? Será que quando eu vou falar de negócio, eu não aproveito um momento para falar da palavra de Deus? Será que quando eu for falar com meu vizinho sobre um assunto do cotidiano, eu não entro com a palavra de Deus? Esse chamamento, ele não é um puxão de orelha, é um chamamento para a gente viver esse restrito de Deus. Esses dias eu estava numa reunião, umas 2 semanas atrás,
E a reunião não tinha nada a ver com igreja, com nada, nada. E na reunião, uma pessoa falou comigo sobre uma situação e ele falou: Alexandre, o que você acha? Eu falei: eu acho tudo legal, eu acho que é isso, mas tem um ponto que eu preciso falar. Ele falou: qual? Eu falei: eu, como vocês, temos aqui o mesmo cargo na empresa, mas existe uma diferença. Aí esse cara falou: qual? Eu, diferente de vocês, eu não preciso chegar em casa e beber, tomar um porre todos os dias. Ué, mas como é que você consegue? Com tanta coisa que a gente faz, não é possível. Aí fizeram uma enquete lá: quem chega em casa e bebe? Todo mundo levantou a mão, menos eu. Mas você não bebe? Eu falei: eu não. Mas você chega aqui na empresa assoviando. A Nina e a Rita sabem disso, né? A gente é vizinho. Eles falam assim: você chegou ontem 10 horas. Eu falei: cheguei. Não, que você chegou assoviando. Todo mundo conhece o meu assovio quando eu chego. E é louvor, isso aí. E eu chego na empresa da mesma forma, assoviando. Saio assoviando. E as pessoas bebem. Não, tem que beber, eu não aguento. Se eu não tomar um porre, não parar num botequim, tomar uma cerveja, se eu não... Alexandre, não dá. Eu falo: para mim dá. E por que dá? Porque eu tenho Jesus. Mas como é que é isso? Eu começo a falar. Você entendeu? Como você pode ser sal nos momentos que você está. E uma coisa impactante, irmãos, o nosso posicionamento. Eu estou aqui ainda no restrito. Tem mais um para a gente fechar, que é o nível particular. E na quinta-feira, eu até compartilhei com a Carla, eu estava conversando com um amigo no trabalho, né? De novo, vamos falar sobre negócio. E ele, a gente conversando, eu toquei num assunto assim, na hora que a gente foi tomar um cafezinho. Eu falei: cara, que legal. Eu soube esses dias que você é evangélico. Ele falou: sou evangélico. Ele falou com um brilho nos olhos, sabe? Eu falei: e como é que tá? Como é que tá sendo isso? Que você não era evangélico. Não, nunca fui evangélico. Eu me converti ano passado. E eu aceitei Jesus. E, sabe, Alexandre, foi uma coisa libertadora, ele me contando. E é uma pessoa muito rica, sabe? Ele é um grande empresário. E ele falou: olha, Alexandre, minha vida mudou, sabe? Eu falei: eu percebo que você está bem diferente. E a gente conversando, ele me trouxe uma posição que aconteceu com ele. E ele falou para mim assim, uma coisa que, numa das minhas conversas, que eu não lembro, ele falou: Alexandre, você falou uma vez uma coisa que me chamou a atenção, e eu nem evangélico era. Você falou: Deus quebra protocolo, mas Deus não quebra princípio. Eu falei: não, os princípios de Deus são inegociáveis. Mesmo a gente errando, a gente tem que se humilhar, tem que se rastejar e pedir perdão, porque nós não podemos quebrar princípio. E ele falou: quando aceitei Jesus, eu morava com a minha noiva. A gente morava junto, a gente tinha um relacionamento, né, já conjugal, mas não casado. E nós aceitamos Jesus. E eu fui fazer logo depois um gabinete com o meu pastor. E eu fui contar para ele a minha situação. Falei: ó, pastor, eu aceitei Jesus, eu estou amando a igreja, eu estou, né? E ele ficou curioso com essa questão do princípio, para você ver. Uma coisa que eu falei, que eu nem lembrava o dia, muito tempo. E ele falou: pastor, como é que eu faço? Porque a gente quer servir a Deus, a gente quer viver tudo que está na palavra, a gente quer mergulhar, mas a gente tem essa situação. Aí o pastor falou para ele: olha, você pode continuar da mesma vida que você está. Você pode continuar do mesmo jeito. Você pode continuar morando com ela. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo. E você quer mergulhar na igreja? Quero. Mas você vai fazer isso em outro lugar. Aqui não. Ele disse para mim que olhou para a cara do pastor e falou assim: pastor, o quê? Aí ele: os princípios de Deus são inegociáveis. Aí ele: Alexandre, voltou de novo a palavra do princípio. E ele fez um propósito. E o que ele me contou na quinta-feira? Ele estava muito feliz, porque
essa conversão dele foi em setembro. E agora, na quarta-feira, eles casaram no civil. E ele falou para mim: Alexandre, eu cheguei para ela, nós olhamos um para o outro e falamos assim: nós queremos viver o propósito de Deus para nossas vidas. E nós não queremos quebrar o princípio. E nós queremos trabalhar, nós queremos fazer. Ele falou: Alexandre, eu mudei toda a minha rotina na empresa. Eu chego na empresa, eu mudei tudo porque eu quero viver para a obra. O cara está ali naquele primeiro amor, sabe, gente? E ele teria, humanamente falando, todos os motivos para não fazer. Mas ele se dispôs a fazer. E a gente vê como o coração do homem é a verdadeira entrega. E ele falou com a noiva dele: olha, a partir de hoje, o que você acha? Nós não vamos ter mais relação até o casamento. O que eu quero dizer com você nessa noite? Isso foi um posicionamento deles. E eles falaram: nós não vamos ter relacionamento até casar. Por quê? Porque nós queremos viver o princípio de Deus. Ah, irmão, mas eles antes moravam junto, mas eles aceitaram, conheceram a verdade, eles entenderam a vontade de Deus para a vida deles. E eles falaram: até o casamento, não. Todo mundo sabe que isso é muito difícil, humanamente falando, mas eles se posicionaram. E ele estava numa alegria na quinta-feira, porque na quarta-feira ele tinha casado no civil. E ele falou: Alexandre, hoje, depois de todos esses meses, eu entendo o que é servir a Deus de verdade. Porque quando a gente serve a Deus de verdade, a gente abre mão das nossas vontades. Quando eu chego nesse nível do restrito, eu abro mão das minhas vontades para servir a Ele, dentro da vontade dEle. Glória a Deus mesmo. É para a vontade dEle. E eu queria aproveitar nesse momento, você que ainda não largou as vontades humanas para viver a vontade dEle nesse momento restrito, largue hoje. Pare hoje. Ah, irmão, eu não consigo. Consegue. Consegue. Ah, irmão, eu tento. Tenta mais um pouco. Ah, irmão, eu não consigo. Consegue. Eu estou há 3 meses, e para mim era muito difícil, tomando café sem açúcar. Eu não conseguia. Eu ficava uma semana, depois tomava açúcar de novo. Ficava uma semana, tomava açúcar de novo. Eu preciso não tomar muito açúcar. Eu falei: eu estou desde o final de janeiro sem colocar açúcar no café. Mas isso para você pode ser nada, palhaçada. Mas para mim, irmão, isso é uma vitória. Para mim é uma vitória. De repente, para você, tirar a carteira de motorista é uma luta. Quem tem a carteira fala: besteira, só ir no Detran fazer uma prova. Fica fazendo um maior show por causa de uma carteira. Mas para você que está tirando a carteira, que já foi reprovado 1 ou 2 vezes, está desesperado, com a perna tremendo, é uma luta. Então, cada um sabe a luta que vive. A minha luta foi tirar o açúcar do café. E eu estou, desde o final de janeiro, tomando café sem açúcar. Será que eu vou continuar? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Se a gente comparar a vontade de Deus, quando eu estou no nível restrito, eu tenho que abrir mão de muita coisa para viver a vontade de Deus. Era isso que eu queria enfatizar para você. Que nós precisamos viver. 1 Tessalonicenses 4:3. Por favor, Anderson. Para a gente ir para o final. A vontade de Deus, mais uma, é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Quando a gente fala de imoralidade sexual, a gente acha que só isso é pecado, mas isso também é pecado. Como se embriagar,
como fazer coisas ilícitas, como mentir, como roubar, como outras coisas que são o quê? Princípios. São mandamentos. Isso não foi eu que inventei, nem a Constituição brasileira. É mandamento. Então, o que eu tenho que fazer? Fugir disso. Fugir da aparência do mal. Mesmo que dentro de você acha que tenha muita vontade. A sua vontade, de novo, é a vontade de Deus. Mudando de nível particular, para a gente encerrar. É um nível menor, abrange pouco. É individual. Esse nível é individual. De tudo que eu falei aqui, lembrando, nós falamos do compromisso que nós assumimos com o Espírito Santo no final de semana passada. Não foi com o estado do Espírito Santo, capixaba, não. Foi com o Espírito Santo de Deus. Com Jesus Cristo, aquele que está à destra e à direita de Deus. Ao mesmo tempo com Deus. Quando a gente fala dos três que são um, mas foi falado muito sobre o compromisso com o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala do compromisso com o Espírito Santo de Deus, a gente chega num nível particular. Nesse nível particular, aí que vem a prova real. A gente faz a prova real na escola, né? 2 mais 3 é 5. Não é isso? 5 menos 3 é 2. É a prova real. Quando a gente fala de prova real, é no nível particular. Quando a gente chega no nível particular, é um nível que ninguém vê. Ninguém vê. Não é um nível público. Não é um nível igual nós estávamos aqui na conferência, dando glória a Deus, adorando, e foi maravilhoso, foi mesmo, eu fiquei encantado. É um nível particular. Nesse nível particular, somente o Espírito Santo habita. E é aí que está a contraprova. Porque quando nós declaramos e não vivemos, vai chegar uma hora que a coisa não progride. Porque a Bíblia diz o quê? Que da árvore conheceis os seus frutos. Então, quando eu declaro, não, eu estou buscando, mas eu não estou buscando, vai chegar uma hora que a coisa não vai. Mas quando eu estou buscando de verdade, somente eu e o Espírito Santo, eu e Deus, que esse é o compromisso particular. Quando a gente fala de vontade de Deus, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Aí ele fala assim, então vamos ali ter um particular, eu e você. Eu não vou perguntar, mas será que nós já chegamos nesse nível de ter um particular com Deus? E esse nível particular, ele não é um nível somente para os pastores, para os presbíteros, para aquela irmã do coque, para o irmão do... Não, é para todos. Todos que querem viver a vontade de Deus. Quando você chega no nível particular, em Atos capítulo 9, 6, o Senhor, a gente fala de Paulo, né? E ele fala, Senhor, o que quer, eu parafraseando, o que tu quer que eu faça? Olha lá. O que tu quer que eu faça, Senhor? E Deus responde, levanta-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Não foi público, foi particular. Quando você entra no nível do chamado, e você fala com Deus e se dispõe a Ele, Ele vai te dizer o caminho. Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Ele não deixou Paulo enganado.
Ele também não vai me deixar enganado, nem deixar você enganado. Muitas das vezes, a gente está no primeiro nível geral, querendo saber do particular. A gente nem entrou no restrito e fica pedindo a Deus o particular. Quando a gente fala do geral, de novo, sabemos para que somos chamados. Somos filhos de Deus. Temos que ser salvos, sim. Quando chegamos no restrito, largamos as nossas vontades. Largamos as coisas do mundo. Procuramos nos dedicar somente a Deus. Quando entramos no particular, é para viver o que Ele tem para nós. E como a gente vai viver o que Ele tem para nós? Ele vai falar. Ele vai falar. Paulo perguntou, o que quer que eu faça? Levanta. Ele não falou, fica sentado. Fica igual o hino nacional, deitado em berço esplêndido. Não, levanta. 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 Senhor, eu não sei o que fazer. Levanta. Levanta. Dá o primeiro passo. O pior deles é o primeiro. O pior passo é o primeiro. O pior passo é aquele que a gente está deitado, acochambrado, como diz no militarismo, né, pastor? Está ali acochambrado, sabe? Acochambrado é aquele que está indo pelos outros. Estamos juntos, mas não bota a mão em nada. Mas a coisa está indo. Não, estamos juntos, conta comigo, eu vou estar lá, mas não vem. Mas a obra de Deus para? Não, ela continua. Elias falou, Senhor, eu estou muito angustiado. Eu peço que o Senhor tire a minha vida. Porque Jezabel disse que quer a minha cabeça amanhã. Senhor, eu estou muito angustiado. Tire a minha vida. E aí o anjo foi, você lembra disso? Preparou o pãozinho na pedra quente. Se alimenta. Depois de novo, quando ele dormiu, o anjo acordou ele de novo. Acorda, Elias. Trouxe mais pãozinho na chapa, na pedra quente. E falou, agora você vai até o Sinai. Nível particular. Você vai até lá. Elias andou, por que ele comeu? Ele andou 40 dias e 40 noites. Para chegar no íntimo ali, ele e Deus. Por que eu estou falando isso? A gente quer o sobrenatural, mas a gente não dá o primeiro passo. Eu disse o quê? Elias andou 40 dias e 40 noites. A gente vem num culto, e no culto seguinte, que é um milagre, a gente faz uma ação e acha que essa ação vai reverberar por toda a vida. A gente se dispõe um pouquinho e não entra no particular. O que eu quero trazer à sua memória, ou o que eu quero te chamar nessa noite, é para você entrar no nível particular. E Elias falou que ele era o único profeta. O que Deus disse para ele? Tem 7.000 que não se curvou a Baal, Astarote. Tem 7.000 no arraial que ainda não se curvou. De repente você está achando que você é a última bolacha do pacote? Ah, se eu não fizer, não vai acontecer. Tem um monte de gente aqui que é fiel. Tem um monte de gente que você não sabe que é fiel e está buscando a Deus no secreto, no particular. Então não se coloca como protagonista. Entra no meio de todos e fala, Senhor, eu sou mais um. Senhor, me usa. Senhor, eu quero entrar nesse particular. Não entra nessa síndrome de Elias, achando que era o último profeta, que era o cara. Não. 7.000 não se curvaram. De repente, esse irmão que está do seu lado não se curvou.
Esse irmão que está do seu lado, que você acha que não serve para nada, está buscando mais do que você. E eu estou falando isso para chamar a sua atenção mesmo. Porque quem é o maior nessa casa é o menor. É o menor. É aquele que se humilha. É aquele que busca. É aquele que se entrega. É aquele que fala: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Em Isaías 6:8, diz o quê? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Olha lá. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu, Isaías, respondi: estou aqui, envia-me. O que eu quero falar, resumindo, concluindo a palavra, que eu encerro por aqui, estamos dispostos a falar: Senhor, envia-me. Como Eliseu fez. Envia-me. Eu estou abrindo mão de tudo. A Bíblia diz que Eliseu era um homem de muitas posses. Porque quando fala das 12 parelhas de boi, diz que ele era um homem de posses, era um homem com dinheiro, Português claro. Não era um qualquer que estava vagando pela estrada. E quando o Senhor o chamou, ele não olhou para a sua condição humana. Ele entendeu a vontade de Deus. Ele só pediu ao profeta: deixa eu me despedir dos meus pais. Isaías disse, o Senhor fala: quem enviarei? Ele disse: eu. Eis-me aqui. Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Lembra disso? Ele estava dormindo. E Deus disse: Samuel, Samuel. E quando ele soube que era o Senhor, ele disse: fala, Senhor, que teu servo ouve. O que eu quero concluir precisamos viver a vontade de Deus. Mas, pastor Alexandre, qual é a vontade de Deus? Eu não sei. Na sua vida eu não sei. Mas Ele tem uma vontade com você. Ele tem um propósito para você. Eu confesso que eu fico muito feliz de estar ministrando a palavra hoje e você está assim caladinho. Interiorizando. Eu quero que você reflita sobre essa palavra. Não está proibido da glória. Não. Nós somos pentecostais ou não? Glória a Deus. Nós somos pentecostais. Mas nós precisamos também ser racionais. Racionais na palavra. Porque as minhas atitudes, elas são muito voltadas para o que está na minha mente. Para aquilo que o Senhor me comissionou. O louvor pode vir. Pode vir. Está muito para aquilo que o Senhor me comissionou. E temos que ser sal. Eu espero que você saia daqui nessa noite entendendo que você precisa passar por esses 3 níveis. Mas que você fica entre o restrito e o individual, o particular. É nas orações que fazemos sozinhos que o Senhor fala conosco. São nas orações que fazemos de madrugada que o Senhor revela a nós. O que o Senhor tem a revelar à igreja já foi falado aqui. Agora, o que o Senhor quer revelar a mim, Ele fala comigo no particular. E eu creio que essa palavra foi de encontro ao seu coração.
Porque eu poderia, e posso, não é pecado, começar a falar alguns versículos aqui de vitória, de bênçãos. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Não é? Bênçãos sem fim. Multigraça de bênçãos. Bênçãos abundantes. Bênçãos sem medidas. Eu não estou dizendo que com isso você vai andar a pé. Eu não estou dizendo que vivendo a vontade de Deus você vai ser um miserável. Eu não estou dizendo isso não. Nós temos que viver sim o melhor dessa terra. Quando você medita em Josué, capítulo 1, o que Deus disse para Josué? Medita, não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita de dia e de noite. Qual foi o chamado de Deus para Josué? Comer a palavra. Ter a palavra entranhada nele. Porque Deus sabia o que Josué ia viver. Agora, Deus proibiu Josué de fazer outra coisa? Não. E ele ainda fala para Josué, e tudo o quanto fizer, serás bem-sucedido. O que eu quero falar para concluir de verdade? Quando você sabe a vontade de Deus na sua vida, você não pode abrir mão dela. Você não pode abrir mão dessa vontade. Esses dias eu estava orando alguém e tal, e aí uma pessoa falou assim para mim, mas irmão, você não se cansa não? Eu falei, eu não. Você não se cansa não. Cara, mas você acorda cedo, dorme tarde. Para mim é normal. Mas por que é normal? Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ó, eu trabalhei hoje o dia inteiro, saí do trabalho cansado, estava muito cansado mesmo aquele dia. Por isso que essa pessoa me perguntou isso. E aí o irmão falou, você pode orar por mim hoje? A vontade humana era dizer não. A verdade é essa, a gente não pode ser hipócrita. A vontade humana era dizer não. Vamos marcar um outro dia, vamos tomar um café, né? Mas eu percebi que ele estava angustiado. E eu e a Carla fomos lá e saímos tarde, enfim. Deus agiu ali. E aí o irmão perguntou, mas você não se cansa? Não. Por que você não se cansa? Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. E o que você faz o restante disso? Eu trabalho, eu tenho minha família, eu vivo a minha vida. Eu posso comprar meu carro, fazer minhas coisas. Deus não me proíbe nada disso. Eu só não posso abdicar o meu chamado. Eu não posso viver o meu sem viver o dele. Você entendeu isso? Você não pode viver o seu sem viver o dele. Ah, eu quero empreender. Ah, eu vou crescer. Você é proibido não, irmão. Você tem que crescer mesmo. Ah, eu quero estudar. Estuda. Se forma. Abre negócio. Sei lá o que você vai fazer. Pode ser o homem mais rico de Niterói. Glória a Deus. Mas se Deus te chamou para orar, ora todo dia. Se Deus te chamou para pregar, prega. Se Deus te chamou para evangelizar, sai na rua evangelizando. Mesmo que te chamam de maluco. Depois você sai dali, pega seu carro importado, vai para sua mansão, mas evangeliza. Porque se você deixar de fazer isso, você não será mais bem-sucedido. As bênçãos são sem medidas, mediante ao que eu faço para Ele. Eu creio que muitas pessoas estão aqui hoje por obediência. Por obediência. Estamos servindo a Deus por obediência. Então você pode fazer o que você quiser? Pode. Pode empreender, pode passear, pode viajar, pode curtir o melhor dessa terra, dentro da área restrita, tá? Dentro da área restrita, a gente falou do restrito aqui. Dentro do restrito de Deus, fique à vontade, irmão, viaja, curte, conheça país, estuda, faça o que você tem que fazer, mas não deixe de fazer a vontade de Deus. Eu queria agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus e a você pela paciência
e que essa palavra fique no seu coração. Que essa palavra fique na sua mente. Nós temos que ser pregadores responsáveis. Essa palavra tem que ficar na sua mente. Vamos viver a igreja todo dia. Vamos viver a igreja todo dia. Vamos ser crente amanhã também. E nem todo mundo vai ser amanhã, não. Vamos ser crente amanhã também. E depois de amanhã. A semana toda. Até o próximo domingo. Glória a Deus. Salva de palmas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Fique no seu lugar aí. Adore mais um pouquinho. Deus está aqui nessa noite. Nós vamos finalizar o culto. Eu queria avisar, lembrar que no próximo sábado
teremos o evangelismo, como já foi falado. E se você puder vir, venha. Evangelismo é missão. E essa missão é para todos nós. Jesus não separou para alguns, é para todos. Temos que ter o ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Se você puder, venha. Se interage com a igreja. Sabe, arregaça a manga. Coloca a mão. Como a gente falou hoje aqui na palavra. Dá o primeiro passo. Se você tem vergonha, vem a si mesmo. Fica com vergonha não. Vence essa vergonha. Sabe, se disseram que você não tem dom, se importa com o que Deus falou para você. Se o seu coração está queimando, faça. Ah, mas ele falou que não dá. Deixa ele de lado, ore por ele, ore por ela, mas faça. E também eu queria avisar, só para deixar certinho, o nosso culto de quarta-feira, eu confirmei com a pastora Roberta, vai retornar no dia 23 de abril. Vai ser, sem ser essa próxima quarta, a outra quarta-feira. Vai ser um feriado. É mais um motivo para você estar aqui. De novo. Peraí. Porque está filmando ali. Só o pastor Adilson creu, mas vamos lá. Vou falar de novo. Dia 23/4, feriado, vamos ter o nosso culto de quarta-feira. Meu Deus, isso aí. Glória a Deus. Então avise, como o pastor Luciano fala, chama 2, 3, chama 10. Traz a tua rua toda, sei lá. Vamos encher essa casa. Mas se não vier ninguém também, amém. O Espírito Santo está aqui. Não é a quantidade, é a qualidade. Então eu queria chamar o pastor Adilson, nosso amado pastor Adilson, para fazer a oração e a bênção apostólica, agradecendo a Deus. Glórias a Deus. Quantos entenderam a mensagem de Deus para nós essa noite? O tempo que lhes resta, o tempo que você vai viver, que não viva mais para satisfazer as vontades do mundo, mas sim para fazer a vontade de Deus. Muita gente vem à igreja, mas não entendendo esse propósito, não entendendo essa palavra, acha que nada mudou, porque continua com a concupiscência do mundo dentro dela. Mas quando você tem a convicção de que o que mais importa para você é fazer a vontade de Deus, aí você realmente está transformado. Aí realmente você vai vir para a igreja fazer o evangelismo, que é fazer o id, fazer com que outras pessoas também entendam que isso é importante. Deixar as suas vontades de lado e fazer a vontade de Deus. É isso que nos move, isso que nos motiva. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Alexandre, que trouxe uma palavra de reflexão, como ele falou, para nós pensarmos a respeito disso, que não vivemos mais nós. Cristo vive em nós. Isso faz toda a diferença. Então nós queremos contar com os irmãos aqui, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer com que outras pessoas conheçam o que nos transformou, o que fez a diferença em nós. E a gente precisa passar isso adiante. Então, quando nós fomos ali, naquele lugar, não fique com vergonha, porque a palavra de Deus diz que você, se tiver vergonha de mim, eu me envergonharei de você, não te reconhecerei naquele dia, no dia que você vier prestar conta comigo. Fale do amor de Deus. Não fique constrangido em falar do amor de Deus. A nossa obrigação é falar. E quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos nos abster de fazer aquilo que está em nosso coração. Deixar que as pessoas entendam que Ele mudou a nossa vida e pode mudar a vida deles também. Amém? Vamos orar para agradecer a Deus por mais uma noite maravilhosa. Poderoso eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação, aqui estamos mais uma vez gratos a Ti, porque ouvimos a Tua palavra, entendemos que as nossas vontades não nos movem mais. O que nos motiva, o que nos orienta é fazer a Tua vontade, porque a Sua vontade realmente é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes o que eu quero para a minha vida vai me trazer transtorno e sofrimento, mas aquilo que o Senhor quer para mim verdadeiramente vai fazer com que o meu coração fique alegre o tempo todo, não porque
eu tenha bens, não porque eu tenha coisas, mas porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. E isso é o que me motiva e que faz toda a diferença em minha vida. Pai, nós te agradecemos porque ouvimos a palavra e entendemos que temos de servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E é isso que nós estamos aqui, para fazer a tua vontade em todo o tempo. E desta forma nós já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos erguer nossas mãos na condição de receber a bênção. E que o grande amor de Deus, que as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que amam e aguardam em obediência a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma boa semana na presença do Senhor Jesus. E no domingo estaremos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus.